Quando a gente fala de dimensionamento de tubos de concreto para a drenagem urbana, você tem um passo a passo de como utilizar ele. É essencial você ler essas observações, principalmente em relação ao coeficiente de deflúvio que vai ser inserido na tabela para fazer um bom dimensionamento. O processo de cálculo, fiz um resumo para você entender cada uma delas. Aqui em cima está da esquerda para a direita cada coluna que sua planilha deve ter para fazer um dimensionamento. O primeiro passo, você determina a intensidade da chuva, sempre cuidando as unidades de medida. Já deixei tudo organizado para você, além de dimensionar, de facilitar no cálculo, para você entender o contexto por trás disso. Os parâmetros básicos seriam as análises posteriormente, que seria a comparação de velocidade mínima e máxima, diâmetro de tubulação mínimo, que são análises que a planilha faz automaticamente. O próximo seria o tempo de reconcentração, a vazão de pico, que já está tudo em função das tabelas, já deixei tudo disponível para vocês facilitar e não precisar ficar indo atrás de literatura, está tudo referenciado e de fácil acesso para vocês. O próximo seria a equação de diâmetro, coeficiente de Manning, facilitando no cálculo, você pode dizer para você determinar a relação raio hidráulico aqui, a velocidade, tudo isso já está disposto aqui e a planilha em si já faz isso. Porém, para você entender todo o processo por trás dele. O próximo passo é você entender essas duas cores das células e você ler essas duas coisas. É de suma importância, pelo fato que essa planilha em si, ela foi dimensionada em função do município de Pato Branco. Porque cada uma dessas formas de intensidade de chuva, elas contêm uma fórmula específica para ela, somente alterando os coeficientes que fazem parte dessa equação. Você só pesquisa na internet equação da intensidade de chuva do teu município, que você vai encontrar os coeficientes e você substitui na equação dentro dessa fórmula aqui. Só substitui os coeficientes, que daí você vai ter o processo de cálculo correto. O primeiro passo é simples, você admite o trecho. Coloquei um exemplo aqui já resolvido para você entender o processo. Você pode ver que já um exemplo já determina a área, como por exemplo 283, trecho 1.2 já determinou a área. O próximo passo é a maior distância do percurso até a boca de lobo. Supondo que a água cai lá no fundo, qual a distância que ela demora para chegar na tua boca de lobo. Então isso você determina no teu projeto em si. Para fins de cálculo, isso já é determinado no teu exercício. Você insere a distância em quilômetros, sempre atentando à unidade de medida. O tempo de concentração é o próximo passo, que você vai usar a equação de Kirby. O tempo de concentração em si, você vai utilizar e ele está em função da tua maior distância e a declividade do terreno. O próximo passo é o coeficiente de deflúvio, que é tabelado, que seria o coeficiente, o quanto que está percolando e o quanto que está chovendo. Essa é a relação do quanto infiltra e o quanto chove. O próximo passo é a declividade do trecho em análise. Supondo que você tem uma área de influência, essa declividade desse trecho, acompanha a seta. A declividade desse trecho é o quanto que essa declividade tem nesse trecho. O tempo de retorno e de recorrência é o quanto tempo que essa chuva leva para ser superada ou igualada a pior chuva. Isso aqui você encontra na internet também. Isso são tudo dados estatísticos que você consegue encontrar na internet. O próximo passo é o que eu já tinha explicado, a intensidade da chuva da tua região. Então você vai determinar a equação, essa é a genérica, você vai retirar da internet, caso não seja de Pato Branco, e vai inserir ela aqui substituindo os coeficientes. Então, como que funciona o ponderamento? Você vai multiplicar o coeficiente de fluxo pela área de influência. Aqui tem um exemplo. Essa área de influência, acompanha o mouse, essa área de influência tem um coeficiente de deflúvio. Você vai multiplicar a área e esse coeficiente e vai deixar armazenado aqui, pois é um cálculo acumulativo. O coeficiente de rugosidade da tubulação você vai pegar lá nessa tabela 12.2, que é o coeficiente de Manning. E esse processo, o método racional de cálculo de vazão, ele vai calcular automático em função daquelas equações, a diâmetro calculado em função daquelas equações. O diâmetro comercial ele vai arredondar para você, para dizer qual, varia de município a município, de estado a estado, o diâmetro comercial da tubulação de concreto. Então você pode alterar aqui, caso você queira
determinar qual que é o comercial no teu local de trabalho. E aqui a velocidade máxima, caso esteja verde, é que está ok, dentro dos parâmetros que estão dispostos aqui do lado de velocidade e de diâmetro de tubulação. O pulo do gato aqui é você entender o processo da área e o coeficiente de deflúvio. Como fazer isso? Aqui no exercício é só seguir o exercício. Por exemplo, nessa área de contribuição existe um coeficiente de deflúvio. Você vai multiplicar os dois. Tudo isso vai absorver nessa boca de lobo aqui. Deixa eu aumentar para facilitar. Tudo isso vai ser absorvido nessa boca de lobo aqui. O próximo passo é você pegar, então supondo que já tenha uma concentração aqui, correto? Então você vai partir para o trecho 2, 3. Trecho 2, trecho 3. Porém já existe uma concentração aqui. Então você vai pegar a segunda área de influência vezes o seu coeficiente de deflúvio e vai somar com o que está chegando anteriormente. É um processo de cálculo acumulativo. E vai chegar no ponto 3. Pode ver que ele acumula até uma parte e de repente ele para. Por quê? Supondo trecho 4, 5, você pode ver que ele só capta aqui no canto e não tem nada chegando atrás dele. Então você vai multiplicar sua área, seu coeficiente de deflúvio e vai levar até o trecho 5. E você pode ver que no trecho 5 ele volta a acumular, pelo fato que desse local ele traz tudo que foi acumulado e vai somar com esse local com que foi acumulado e vai seguir adiante com todo o processo da maneira até chegar ao final da tua tubulação. Por que isso? Precisa ser assim? Não precisa. Porém, é uma maneira que talvez pareça difícil, só que quando você pega o jeito, fica muito mais fácil o teu processo de cálculo de dimensionamento. É uma vez que você faz na mão todo esse processo que tudo fica mais exemplificado e fácil na tua cabeça. No teu dia a dia de obra, você vai pegar um projeto em si, não vai ter todas essas informações. Porém, você levanta, estima declividades em função de um levantamento topográfico, você estima a quantidade de boca de lobo, tudo dentro de normas, você sempre tem que fazer conforme norma, a localização, tudo, um tempo de recorrência em função de estatística, você faz todo o processo, você consegue levantar e depois é só jogar na sua planilha que você desenvolveu e fazer todo o processo interativo de forma rápida e objetiva, e não precisar ficar fazendo na mão todo o processo sempre, porque isso leva um tempo absurdo, você tem que refazer tudo, caso não dê uma tubulação, você tem que voltar atrás, caso não dê um diâmetro, você tem que alterar, aqui você só altera aqui, por exemplo, uma declividade, supondo 3, já altera o diâmetro da tubulação, você pode ver, ó, diminuiu, então é uma análise que você faz diretamente que você consegue maximizar o teu projeto ou redimensionar ele de forma eficiente.